Eu achei que estaria forte naquele dia, mas quando chegou a hora não foi tão simples assim. Oi, eu me chamo Camila e hoje eu vou contar para vocês como foi um dos dias mais marcantes da minha vida, que foi a mudança de estado. Foi há 4 anos atrás, mas eu não esqueci de nenhum detalhe. É a noite que antecedeu a minha viagem, eu nem dormi direito. Eu acho que eu nem dormi. Eu só tentei dormir. Ficava imaginando, ansiando a chegada aqui para encontrar minha família. Nesse dia, a minha mãe veio passar o dia comigo. Nós conversamos, nós falamos de muitas coisas. Conversamos de coisas sobre o passado, conversamos sobre as expectativas. A gente falou muita coisa. A gente se despediu de uma maneira simples, porque a minha mãe não é aquela pessoa de demonstrar como eu, sabe? Assim, eu acho que muitas mães são assim, elas demonstram o seu amor pelos seus filhos em atitudes, elas não demonstram falando. Então ela veio passar esse dia comigo numa forma de despedida e nós conversamos bastante. Rimos, tivemos boas lembranças, foi muito bom. E aí, à tarde, ela chamou um Uber, aquela vontade de ir, aquela vontade que ela ficasse. Então chegou a hora. E aí ela me abraçou e disse assim: Deus te abençoe, minha filha. Vai dar tudo certo. Esse dia também foi um dia de muita correria. Entre dar atenção à minha mãe e algumas coisas que ainda ficaram pendentes, muitas coisas que sobraram que nem servia para doar, não servia também para vender, muito menos para vender. E eu tive que deixar a casa organizada porque eu aluguei a casa e a outra pessoa já ia entrar. Era eu saindo e essa pessoa entrando. E foi a mesma pessoa que nos levou para o aeroporto. Foi ela que ficou na casa. Eu já tinha, dias antes, ido resolver muitas coisas acerca da casa para poder deixar em ordem. E mesmo assim, no último dia foi muita correria. E eu tive ajuda também da minha cunhada por algumas outras coisas que ainda precisava resolver. Mas eu sei que minha cabeça estava a mil, a mil, a mil, a mil, a mil. A minha mãe foi embora cedo, ela foi 1 hora da tarde, ela veio de manhãzinha cedo e ela me ajudou no que ela conseguia me ajudar. Ela levou algumas coisas que eu não consegui vender também para doar. E assim, o que realmente não serviu, eu tive que jogar fora. E, e ainda ficou, né? Aquela correria, minha cunhada veio também para se despedir. Algumas pessoas com quem eu trabalhava, algumas não, todas as pessoas, porque onde eu trabalhava era uma confecção pequena que tinha 5 pessoas, tirando a dona. E elas vieram na minha casa, a gente se despediu, foi muito bom. Ai, gente, a gente começa aqui a gravar por YouTube, tem certas coisas que a gente não resiste, né? Fica só aqui na memória. Queria ter foto e ter vídeo dessa despedida, da despedida da minha mãe, da despedida das pessoas, mas assim, ao mesmo tempo é uma correria tão grande. E se eu pudesse, assim, é, trazer imagens assim, da minha mente para vocês verem, isso é muito marcante para nós. E foi muita correria nesse dia, a cabeça, meu Deus do céu. Pouco não. Vou comprar um sítio, aí vou criar galinha. Aí dá muito pichilinho de galinha. E quando nasce os pintinhos, meu Deus do céu. A mãe fazia a gente ajudar. A mãe não, a gente ia de enxerido, né? Ver os pintinhos nascendo, quebrava o ovinho e levava a gente arrancar as casquinhas dos ovinhos. 6 e ônibus. Já era 6 e ônibus. Será que ainda vai chover hoje? Vamos lá. Nós morar bem pertinho da praia. Nós viver na praia. Como o pessoal aqui do Sul acha que a gente vive na praia, né? Passou o dia deitado. Passou o dia na preguiça hoje. Misericórdia. Eu vou de bota porque chover, velho.
E assim, alguns vizinhos foram lá em casa se despedir, me abraçar, desejar felicidades. Foi assim algo muito marcante mesmo. E a gente com o tempo é que depois a nossa cabeça começa a organizar, porque na hora que tudo aquilo está acontecendo é um turbilhão de coisas, de movimentos, de vozes de idas e vindas, é uma correria mesmo. Nesse mesmo dia eu fui na minha irmã, ela mora no bairro vizinho que eu morava, vizinho, e lá a gente também se despediu. Foi assim uma despedida bem marcante também. E estava tudo pronto. As malas estavam prontas, já na porta, esperando dar o horário do embarque ou do horário de eu ir para o aeroporto. E de repente chega no meu e-mail uma mensagem da companhia aérea cancelando o meu voo. Sim, gente, o meu voo foi cancelado. Às 6h45 da noite eu recebi essa mensagem. Eu ia pegar o avião, era 11, meu horário de embarque seria às 11h40, e 6h45 da noite eu recebi uma mensagem no meu e-mail e depois logo no WhatsApp que o voo tinha sido cancelado. Meu Deus do céu. Nessa época estavam havendo muitos cancelamentos de voo porque ainda era pandemia, né? Nós ainda não tínhamos saído totalmente daquela situação. E aí fiquei até desorientada no momento que eu recebi essa mensagem. Mandei uma mensagem para o Luiz e foi assim algo que tirou que tirou o chão da gente, né? E aí ele ligou para um conhecido dele que ele trabalhava numa companhia aérea, e aí ele orientou que eu fosse, mesmo assim, para o aeroporto. Mesmo assim, com o voo cancelado, eu fosse para o aeroporto, porque com certeza eles iriam resolver, eles iriam encaixar. Porque o problema maior, tudo, né? Tudo foi um problemão, mas eu iria viajar de quinta para sexta, mas tinha sido encaixada para um voo domingo e o meu filho num voo na segunda-feira. E não tinha como. Não tinha como isso acontecer. Já pensou? Já pensou? A gente viaja na primeira vez de avião, com mudança, ou seja, de mala e cuia, como diz lá no Nordeste, né? Nós estávamos de mala e cuia. E ia acontecer isso. Eu encaixada no voo no domingo e o meu filho na segunda. E a conexão, né, entre um voo e outro, porque sempre tem conexão de São Paulo para partir para outros estados. Também estava tudo assim contra. E aí eu fiquei, eu vou na fé, vou crendo que Deus vai dar a direção e também com a orientação dessa pessoa que trabalhava no aeroporto, né, essa dica que ele deu. Gente, aí eu cheguei no aeroporto lotado, lotado, lotado. E a companhia que nós estávamos para viajar tinha pessoas lá. Eu cheguei assim que eu recebi a notícia que o Luiz falou, vai para o aeroporto assim mesmo, que eu ia sair umas 9 horas da noite e eu já estava pronta praticamente. Faltava só trocar de roupa, né? Já estava pronta 6 horas da noite. 7 horas da noite eu estava saindo de casa para ir para o aeroporto. Quando eu cheguei lá, no guichê da companhia que nós iríamos viajar, as pessoas estavam gritando, e as pessoas estavam brigando, e as pessoas estavam se fazendo mau barraco, né? Algumas. E as pessoas estavam com razão, né? A gente também, às vezes, não tira a razão de algumas pessoas ficarem chateadas ou preocupadas com o que aconteceu. E eu fiquei, agora, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E aí eu fiquei ali parada, olhando para um lado, olhando para o outro, com um carrinho cheio de mala. Realmente era era a nossa mala de mão, a mochila e uma mala de despacho que nós tínhamos. E eu vi uma moça da companhia passando, né, aquela confusão ali, as pessoas brigando, uma fila se formou, um tumulto ali, um pequeno tumulto ali se formou perto do guichê da companhia. E aí eu vi uma moça passando da companhia com a prancheta, ela bem quietinha, e eu fiquei assim um pouco mais afastada daquele tumulto que estava acontecendo. E eu, ei moça, vem cá, por favor. Aí ela chegou assim, não sei se ela estava com medo que eu ia brigar com ela, não sei. Eu disse, moça, por favor, me ajuda. Aí eu expliquei para ela, ó, é a minha primeira vez que estou viajando de avião.
Eu estou de mudança. Olha aqui, ó. Eu saí da minha casa, já com tudo acertado para outra pessoa ficar morando na minha casa. Então não tenho mais para onde voltar. E a conexão que foi colocada para nós não é viável. Eu no domingo e o meu filho viajar na segunda com a conexão chegando em São Paulo, ainda ficando praticamente 24 horas esperando outro voo. Moça, por favor, me ajuda. Ela disse assim: me deu os documentos de vocês. E então eu entreguei os documentos e aí ela disse assim: espera só um minuto, tá? Aí ela foi. Gente, não demorou 5 minutos. Sério, não demorou 5 minutos. Ela voltou. Ela voltou com um papel, com um número lá e disse assim: ó, vá lá no guichê da Gol, que a gente ia viajar de Latam. E ela disse assim: vá lá no guichê da Gol e tá tudo resolvido. E aí eu fui lá, gente, e assim, tava tudo resolvido, sabe? E a gente que era para embarcar 11 horas da noite, nosso voo foi encaixado para as 4 horas da manhã, e aí 12 horas nós estávamos chegando no nosso destino final. E aí quando foi tudo resolvido lá no guichê, que eu embarquei, né, que nós despachamos uma mala, eu fiquei olhando ali para aquele aeroporto, imaginando que quando é que eu voltaria naquele lugar de novo. E aí nós estávamos nos direcionando para o nosso portão de embarque e pensando também, né? Estou indo agora ao encontro do meu marido, da minha filha, que estão lá esperando por nós. É assim, muito forte isso. E ficávamos pensando, não sei o que o Matheus ficava pensando, o Matheus ele é calado, sabe? Ele ficava ali do meu lado, hora eu puxava conversa com ele, e eu ficava pensando, imaginando, e esperando, e conversando com o Luiz, a Ludmilla. Nós estávamos muito felizes que tinha dado certo, né? Porque 3 meses de espera não é pouco. Ao mesmo tempo que passa muito rápido devido àquela correria que houve, de eu estar resolvendo as coisas, né? Que eu fiquei lá, mas é assim, parece que tem um momento que tudo bagunça, mas depois tudo volta ao lugar. E aí chegou a hora do embarque. Nós entramos no avião, e aí minutos depois o avião começou a taxiar ali na pista, e aí de repente o avião pega aquela velocidade, né? A primeira vez, e aí eu descobri que eu tenho medo de voar de avião, gente. É muito legal, sabe? Comprar passagem, aquela expectativa, aquela ansiedade e tudo, e chegar no aeroporto, tudo muito bom, muito legal. Mas aí quando eu entrei no avião, que o avião começou a decolar, veio aquela sensação de agora sim, tô indo para o destino, mas ao mesmo tempo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? E esse avião, e essa altura. E eu descobri que eu tenho medo, né? Mas aí também veio aquela sensação. Agora não dá mais para voltar. Quando eu vi assim um avião subindo, que eu olhei assim para baixo, vi aquelas luzes cada vez ficando mais longe e aí tudo ficando para trás. O tudo que você conhece foi ficando para trás. E aí aquela expectativa do que virá, o que é que vai vir agora, o que será agora, como é que vai ser. Mas o mais assim, o que mais assim acalmava o coração é que eu ia encontrar o meu marido e a minha filha. E que a gente ia abraçar uma oportunidade maravilhosa. E é que nós chegamos. Nós chegamos aqui em Pinhalzinho, era 12, nem lembro direito se era 11h40 ou se era 12h40. Eu acho que era 12h40. E aí a minha filha preparou um almoço. Chegamos aqui na sexta-feira. A minha filha preparou um almoço tão gostoso. Nosso reencontro foi tão bom, tão maravilhoso. E aí, tão cansada que eu tava, tão cansada, cansada depois do almoço, eu fui dormir. Fui dormir,
Passei a tarde dormindo. Eu estava trabalhando e eu acordei, acho que umas 4 horas, bem descansada. E assim, tudo novo, tudo novo. Olhava para as paredes, olhava para o teto, tudo diferente de tudo que era antes, tudo diferente. E foi muito bom mesmo. E aí, quando eu me deparei que eu cheguei aqui, imediatamente foi se reafirmando em mim a sensação de que uma nova versão de mim estava começando. E aí eu entendo que recomeçar também é um ato de coragem. Se você já passou por uma despedida assim, conta aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber da sua experiência. Eu vou gostar muito de ler a tua história. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, curta, comenta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E desde já eu também agradeço a todos vocês que se inscreveram no canal, que assistem, os que estão chegando agora. E um beijo para cada um de vocês e tchau!